Gente, eu estou dando só um banho hoje na matéria. E a semana que vem a gente vai entrar na igreja A igreja de pé. Essa igreja de pé é aquela igreja aonde ela vai ser a igreja imperial. Por quê? Na primeira carta de Éfeso, é a igreja do tempo dos apóstolos, a igreja dos apóstolos vivos, a igreja que viu os apóstolos operar. A segunda carta é a igreja da perseguição, aquela igreja que vai morrer nas arenas, vai ser trucidada, é a igreja do Pérez. O império se levanta com toda a fúria romana e tenta destruir, dizimar, trucidar a igreja. Mas, ao contrário do que eles imaginavam, os crentes, eles são como semente. Quanto mais morre, mais cresce. O evangelho vai se multiplicando numa velocidade que quanto mais se mata crente, mais crente nasce e aparece. Essa igreja é uma igreja perseguida, sofrida, que morre nas arenas. É uma igreja que se esconde nas catacumbas para fazer os cultos. Eu falo do livro Catacumbas de Roma, porque ali tem descrito que muitos, debaixo da cidade de Roma, há uma infinidade, um labirinto de túneis, aonde estão o cemitério da cidade antiga. Como a igreja era perseguida e ela não tinha templos, ela vivia de casa em casa, era a igreja que está na casa da Irma, a igreja que está na casa da Vanessa e do Romulo, a igreja que está na casa do Fernando, a igreja que está na casa da Priscila. Então, a igreja, ela se hospedava em casas, porque aí não havia templo. E não havia também esse glamour eclesiástico de hoje. Vamos ouvir o pastor Carlinhos. Não! Nas catacumbas de Roma você vai encontrar no livro que tem um caixote lá, velhinho, pequeno, e no caixote escrito assim, sem nenhuma pompa, um negócio escrito rude, escrito na madeira, sem muito. Quem escreveu parece que não era profissional, só riscou pastor Paulo. Só isso. Então, havia esse clamor, gente. Eu vou falar isso. Meu primeiro pastor, Paulo Alves de Oliveira, homem que bateu nas águas. Sabe como é que a gente chamava ele na igreja? Nós chamávamos ele, parece estranho, você vai rir, mas era assim que se chamava. Irmão pastor. Irmão pastor. Por quê? Naquele tempo, isso faz 32 anos. Naquele tempo, a ideia que se tinha é que ele, antes de qualquer coisa, ele era um irmão. Essa era a ideia, que todos, até o pastor, eram os irmãos. Não havia esse desnível de que não. Por exemplo, uma pessoa na porta da igreja um dia desse, eu estava passando, aí uma das irmãs nessa casa veio conhecendo o Carlinhos, que saudade e tal. Aí me abraçou. Aí tinha um irmão do lado, de terra. Aí quando ela saiu assim, ele veio falar comigo. Graças a Deus que essa irmã tem idade para ser minha mãe. Porque se fosse mais nova, ele ia pensar besteira. Aí ele falou assim, chamar o senhor assim.
crescer. Eu não parava de rir. Eu não conseguia falar. Eu comecei a rir, deu acesso de riso na hora. E eu ri. E ele esperando a resposta, cara, a resposta saiu. Aí quando eu consegui me controlar, eu falei, bom, na verdade ela está certa. Assim, o pastor não pode ser visto como status, como um título soberano. Não. O pastor ele é muito mais um ofício do que um título. Você, cada um aqui pode ser pastor dependendo do momento. Porque se tem uma pessoa precisando de cuidados espirituais e você assiste aquela pessoa no seu pior momento e você resolve, você vai orar, buscar Deus, vai estar com ela, vai conversar com ela, vai aconselhar, vai trazer uma palavra da parte de Deus para ela, você está sendo naquele. É por isso que o pastor não é título. Pastor, na Bíblia, é ministério. Só se falar. Bom, ministério é uma coisa, função é outra. Na função, na verdade, biblicamente, estou falando de Bíblia, falando de Evangelho. Existem duas coisas. Existe existem funções e ministérios. Funções é cargo. Ministério é dom. A função é local. O ministério é universal. A função só tem 3 degraus: diácono, presbítero e bispo. Acabou. Não, mas peraí, não tem o apóstolo, arcebispo, católico, cardeal, aqui no nosso caso é bispo, apóstolo, aí o Rendeterno investimento agora o patriarca. E se a gente não subir, se Jesus não voltar logo, no máximo de 10 anos a gente vai ter a ordenação de querubim e serafim. Onde é que está o apóstolo? O apóstolo está aqui desse lado. Aonde expôs Deus da igreja? Primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que eu fiz assim e não fiz assim? Porque não há um maior que o outro. Eles são iguais. Qual a diferença? Cada um é a coluna principal da sua área. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Tem uma igreja lá no fim do mundo. Foi um bando de besta lá e ensinou um monte de pataquada. Os caras foram misturar profecias. Nós tratamos coisa do Chico Xavier e botaram a Bíblia dentro, fizeram um caldeirão, deixando pelo povo. Tá? Bagunça que lá. Manda lá quem? O mestre. Ele vai tirar as dúvidas, vai ensinar o erro e a verdade. Tem um determinado lugar que o povo, tem um cara lá que ele ganhou centenas de pessoas para Jesus, mas ele ganha um mês, no outro mês vai todo mundo embora. Porque o cara é evangelista, ele foi feito para ganhar alma, ele fala para quem é do mundo. A mensagem dele é para não crente. Então ele ganha alma, mas ele ganha, não trata. Porque quem trata é o pastor. O evangelista bota para dentro, o
pastor cuida. O evangelista tem um chicote na boca, que ele fala para o pecador: raça de víboras! Quem você ensinou a fugir da era futura? O evangelista. O pastor coloca a mão. Pecou, caiu ele. Em vez de chegar, o evangelista vai falar: safado, sem vergonha, o que você fez, rapaz? Já se desviou, na verdade. Já o pastor não. Não peço perdão. Amados, meus filhinhos, estas coisas que estiver lá e não pequete. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Pastor. Agora, tem uma igreja que não cresce. Vai lá, não diria não. Só tem medo de gato pingado. Não é difícil. Manda o evangelista lá. Ele vai quebrar pedra. Ele vai kamikaze. Ele vai lá e vai ter que ele vai se converter. A gente tem que arrancar a cabeça dos caras. Vai se converter gente não. Evangelista. Só tem que cuidar. Ele vem, depois muito pastor vai cuidar. Senão ele vai para fora. Ele vai muito pesado. O profeta, que aponta o caminho de Deus, o pecado do homem, dá a direção. E o apóstolo? Isso aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O mestre é aquele que entra nos lugares mais difíceis da Bíblia e traz para a luz a verdade escondida. O pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja para entregar ao noivo. O evangelista é aquele que se sobressai dentre todos os ministérios, é o que aparece. Você não lembra de nenhum nome de pastor no passado, mas dos evangelistas você lembra. Lute, Spurgeon, Finney, evangelistas do passado, se sobressai na sua geração. Profeta, aquele que aponta o caminho de Deus e o pecado puro, dá a direção. E o apóstolo, que comunica todos os ministérios. Esse é o apóstolo. Ele também é profeta, ele também é evangelista, ele também é pastor, entendeu? E essa é a mão de Deus operando na igreja. Glória a Deus. Aqui é carne. Só que é o seguinte, isso aqui vem de cima, isso aqui vem de baixo. Isso aqui é Deus que dá. O miserável ainda está na cachaça. Não se converteu, mas já tem um dom. É pastor. Tem um dom. Mas ele anda com um monte de bêbado. Ele é o pastor dos bêbados. Ele é bêbado. Ele está na mão do diabo e já não usa. O dom. O diabo usa. Quando for para Jesus, o Espírito Santo lava, limpa, purifica, santifica e usa. Ele agora já mudou o pecado, graças a Deus mudou. O cara era pai de chiqueiro, agora vai ser pastor. Agora, a função não, ela é de baixo. É o homem quem imposta, é o homem quem escolhe, é o homem quem elege. Para isso aqui não tem requisito nenhum. É o Espírito Santo que dá. Quem tem o dom de evangelista? Quem é o Espírito Santo escolher. Quem tem o dom de pastor? Quem é o Espírito Santo escolher. Tem pessoas que não têm ordenação, mas você vê o ministério. Não tem título nenhum, mas cuida de vidas, vive ganhando almas, vive ensinando. Irmãos, eu não faço nada diferente depois que eu fui. Porque assim, o pastor jogou bola na minha cabeça, me ordenou pastor, no dia seguinte eu acordei. Ih, caramba, eu sou mestre agora. Eu já era. Tudo que eu sou hoje, eu já era antes. Eu ensino há 30 anos. Eu com 5 meses de. É isso mesmo. 6 ou 7, eu faço um mês ou 2. 6 meses. Vamos lá, 6 meses. Eu faço de meses. O meu pastor, ao beber, eu não ia pastor no campo. Eu chamava isso. Aí uma irmã, vamos para o pastor dominical?
bacana. Aí o que acontece? Mas graças a Deus esse demônio saiu. Amém. Eu fui. E aí, eu não tinha a menor ideia. Eu não tinha noção. Eu fui. Assisti uma aula. Gostei. Aí fui. Na terceira aula que eu fui. Só tinha 3 vezes. Mas gostei de Deus. Aí o pastor lá do próximo plano do igreja pequeno, né? Aquele cabelo dentro do plano. E só de passo. Era um pouquinho maior que isso aqui. Sério, era um pouquinho maior que isso aqui só. Ah, pastor, uma cidade cheia de 40 jovens. Eu vou te separar uma classe de jovens aqui. Você aí. Vem aqui. Aí todo mundo faz bastante. Chegou em mim, eu olhei para trás, não tinha mais ninguém. Aí ele falou a coisa da minha camisa. Não, você, camisa total, acho que é azul. Você mesmo. Você é magrinho. Só tinha uma lista. Aí eu fui. Aí ele pegou a revista da escola do carro. Ó, todos aqui. Semana que vem, você vai ensinar essa lição aqui. Eu não tinha ensinado nada. Tá. Fui pra casa desesperado, meu Deus. Você vai me ver o tribunal. Eu não sei fazer isso. Eu fiquei curiado, você não li a revista toda, ela dava uma aula só. Rapaz, eu fiquei curiado, chegou no domingo. E aquela aula só para uma pessoa só. Eu escolhi o mundo na frente, porque nós vamos desistir. Personal. E paleta, sem brincadeira. Aí a pastora Miriam, que está hoje no Ministério da Arte, era aluna, ela falou assim, cadê? Não precisa tremer não. Fica tranquilo. Ademar Carvalho Santos Neto, ele é pastor. Foi o meu circulador, né? Rapaz, fica tranquilo, a gente tem amigo. Não estou errado, não tem problema não. Dei a primeira aula. Fui da segunda aula. Na terceira já estava aquele negócio e foi embora. Irmão, começamos a ficar na classe, aí foi crescendo. Aí não cabia dentro da igreja mais, passamos de 100. Aí o pastor me botou para fora, literalmente, da igreja. Não, vocês vão dar aula lá fora, mais nada. Aí a gente foi para a garagem. Aí cresceu. Aí a gente dividiu rapazes e moças. Aí eu peguei a moça. A moça tinha mais umas 30 moças. Aí cresceu. Aí eu tive um problema, dei uma aula que não podia dar. Anticoncepcional da Assembleia de Deus. Fui lá. Aí fui lá. Aí me mandaram falar lá. Aí o pastor, para não deixar essa graça, tirar assim, chegar as peças. Não botar você para dar. Existia classe de judeus na igreja. Não, essa é classe. Não, você vai criar classe. Aí me deu uma menina de 9 anos e um garoto de 8. A classe que ele foi. Um garoto cheio de moças. Um garoto e um garoto. Um de 9 e outro de 8. Vamos fazer a classe. Vamos buscar em casa as crianças. Eu sabia que o pessoal, a gente sabe, está tudo dormindo. Aí tá bom. Aí eu ia para a escola dominical, começava às 9 horas. Eu acordava às 6 horas, orava, toda a escola dominical ia para lá em jejum. Aí pegava essa garota, esse menino, 8h30 da manhã na igreja e saía pelo bairro, de casa em casa. O povo falou, vem buscar essa criança. Aí os garotos iam com o cabelo assim. Não mandava. Nessa época não tinha pente mesmo. Eu saía arrepiando. Chegava na igreja com 10, 15 garotos. Garoto, vamos na aula. Aí eu fiz uma coisa. Eu tirei a revista da escola do cara, eu criei uma aula chamada A História de Jesus, da mãe de Antônio Alcalá. Eu fiz um mapa, né? Não tinha recurso. Eu desenhei, eu sou muito de desenho. Eu desenhei na Bíblia Vida Nova, dos lugares que Jesus passou. Eu fiz ele grande, no tamanho da parede, todo em canetinha assim, papel, pintando, isso aqui. Aí acendi tudo.
eu botava lá, aquela coxa de retalho, tudo dia 4, lá. E cada aula a gente estava na cidade. Nessa cidade aqui a gente fez isso. Não, a gente passou um ano nessa aula. Nesse um ano a gente foi de 2, chegamos até 53 alunos. Uma pessoa. Eu não posso. Eu tenho problema. Mas olha, não tá nem na aula nem eu alento. Mas tudo bem. Sai daí. Não, na verdade, o missionário é o evangelista. Na verdade é isso. A diferença é que o evangelismo é um dom. O missionário, nesse caso, é um título. O missionário não está na Bíblia, não tem isso na Bíblia. O missionário é o que tem muito missões. O evangelista é o dom, é o chamado. E aí, missões pode ser local. Você vai ali, bom, o que vocês fizeram? Levar a criança para o parque. Isso é missões. Isso é missões. Você ir visitar o chamado. Isso é missões. Entendeu? Você pode fazer missões no trabalho, você vai fazer missões lá em outro continente. Agora, esse é o princípio. Se você não evangeliza perto onde você mora e quer ser evangelista lá no fim do mundo, você é uma fraude, você é uma mentira. Porque você começa a acreditar. Você tem que ser uma bênção. Primeiro para as pessoas que estão do teu lado, depois para quem está longe. Se você é uma peste para quem está do teu lado, quer ser uma bênção para quem está longe, você é uma mentira. Então, e aí, voltando aqui nos 5 ministérios, as 3 funções, lamentavelmente, hoje nós vivemos um tempo da megalomania, onde as pessoas dão muito mais valor ao título do que ao fruto. Porque Jesus falou assim: a ninguém julgueis, para que não sejais julgado. A mesma medida que você medir, você será medida. Mas aí lá na frente, ele fala outra coisa, ele complementa. Mas, quando tiveres que julgar, porque tem hora que não tem jeito, tem hora que você tem que emitir alguns juízos de valor. O cara que é necessário. Aí ele fala: julgai, ele dá o padrão. Segundo a reta justiça, ele dá o padrão. Dá o padrão? Pelos frutos se conhece a árvore. Esse é o padrão. Porque não há árvore má que dá bom fruto, nem árvore boa que dá má fruto. Pelos frutos os conhecereis. Então, deveria ser esse o aferidor dentro das igrejas, o fruto. Fulano falou mal de cicrano. Vamos levantando na frente. Quais são os frutos dele? Quais são os frutos dele? Por quê? Isso é uma boa maneira de você pegar o mentiroso. Porque, gente, fofoqueiro tem em todo canto. E é muito fácil destruir uma reputação. Reputação é uma coisa que leva anos para ser construída, mas apenas alguns minutos para ser destruída. E eu, particularmente, tenho um problema com isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim, para falar mal de alguém que eu conheço há muitos anos. Não é assim, ó. Eu ouvi fulano fazer isso, eu vi. Eu falei: irmão, peraí. Não, pastor. Olha só. Eu conheço essa pessoa há anos. Desde o tempo do mundão. Eu sei quem é essa pessoa. Eu conheço a família. Eu conheço todas as pessoas em volta dela. E a conduta sempre foi ligada. Você, depois você pergunta. Eu não sei quase nada sobre você. Você quer que eu ouça você falando mal da pessoa que eu conheço há muito tempo? Os frutos que essa pessoa já produziu e eu conheço falam muito alto. Quais são os seus frutos? Não quero que você faça isso. Meu Deus. A pessoa tem raiva de mim.
nunca mais falou comigo. Mas é assim, e depois foi embora, sumiu daqui, graças a Deus. Vai. Agora, que bom que todo mundo usasse isso. Porque quando alguém fosse falar, peraí, não está aqui há quanto tempo? Lamentavelmente, eu estou falando com o Big Brother. Nós temos visto isso nas igrejas. Gente chegando de paraquedas e assumindo posições de honra. E gente que há muito tempo trabalha e dá um fruto de excelência para Deus, para o reino de Deus, sendo caluniado. A sua reputação sendo jogada na lama. Quando Jesus falou que é o contrário. Jesus disse que pelos frutos o conhecimento. Olha para o fruto. O fruto é bom. Tem gente que tem almas salvas aqui. Tem gente que ganhou almas aqui que hoje são até pastores, pô. Gente que deu fruto e o fruto era tão bom que foi escolhido para ser elevado. E agora são reputados por lixo. Não pode. Jesus falou. Pelos frutos, conhecereis. Eu não posso falar mal de alguém que tem frutos bons e permanentes e de longo tempo. Agora tem gente chegando de paraquedas, que eu não sei a que veio, e ganhando honra, e assumindo posições. E a gente vai ver, são verdadeiros vampiros, sanguessugas. Ah, eu estou terminando, vamos pro outro.